Muito bem, caros alunos, estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Prefeitura de Caruaru, para os cargos de auditor fiscal municipal e técnico, fazendário, certo? Então, nós estamos aí estudando a Lei Orgânica do município de Caruaru. Iniciamos com a aula de número 1 e já vimos ali as características do município, a natureza jurídica do município e também já começamos as competências do município. E paramos na última aula no inciso de número 15, certo? Acredito que do artigo 2º, o terceiro, tratando sobre as competências, deixa eu só conferir aqui, artigo 5º, sobre as competências do município, e nós vimos até o inciso de número 15. E agora nós iremos continuar o restante das competências a partir do inciso 16. Mas antes eu queria pedir a você que está assistindo essa aula e que ainda não inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, canal Doutor da Lei, canal de legislação específica para concursos públicos. Se inscreva, ative o sininho da notificação. Nós iremos trazer mais aulas de legislação específica e também de outras legislações. Então, deixe o seu like aí, o seu comentário e também compartilha com um amigo, tá certo? Para que esse canal possa estar crescendo cada vez mais. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono nesse canal sobre legislação específica. Muito bem, nós iremos continuar, no inciso de número 16, logo, nós teremos aí o nosso primeiro simulado de legislação específica, Antes de iniciar, também avisando a vocês aí que nós iremos ter o nosso simulado de legislação específica e iremos também fazer mais, no máximo, uns 3 simulados, no total de 150 questões só de legislação específica. Questões inéditas, tá certo, pessoal? Que não tem lugar nenhum, inéditas, comentadas, Também iremos tentar fazer um resumão dessas legislações, abrangendo a Lei Orgânica, o Código Tributário Municipal de Caruaru e também a outra lei, a Lei da Estrutura Administrativa do município, certo? Então iremos fazer um combo de simulados e o aluno ele vai poder escolher se ele adquire os simulados separadamente ou se vai adquirir o combo completo, que vai sair por um valor bem promocional, tá certo? Então nós iremos em breve lançar aí, fique ligadinho no nosso canal que você vai ver nós lançando esse material de questões inéditas e comentadas. Muito bem, inciso 16, vamos ver aqui sobre dispor sobre depósito e destino dos animais, tá certo? Então eu vou grifar aqui para facilitar. Dispor sobre depósito e destino de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Então, mais uma competência do município de Caruaru diz respeito ao depósito e destino de animais e mercadorias, ok? Então, nesse caso, aqueles animais que estão sendo ali apreendidos, ou estão em cárcere, digamos assim, de forma ilegal, animais que não podem ser capturados, eles, nesse caso, vão ser apreendidos, tanto os animais como as mercadorias, e será levado para um destino dado pela prefeitura, certo? O inciso de número 16 trata sobre dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, certo? Também, em relação aos animais, é competência da Prefeitura de Caruaru. Agora, o inciso de número 18
nós vamos ter instituir o regime jurídico, certo? O regime jurídico da prefeitura, aliás, dos funcionários, né? Regime jurídico e o plano de carreira dos servidores da administração pública direta, das autarquias, fundações e empresas públicas, certo? A administração pública direta é o próprio município e as autarquias, fundações e empresas públicas que fazem parte do município são consideradas os entes da administração pública indireta. Então, quem é responsável para instituir o regime jurídico do município, né? Seja de forma direta ou de forma indireta, é o próprio município, tá certo? Mas o que é o regime jurídico? Porque nem todas as pessoas entendem, principalmente aqueles que não têm tanta familiaridade com legislação, com direito, então não entendem bem o que é essa expressão regime jurídico único. Essa expressão regime jurídico único é a mesma coisa que estatuto, certo? Estatuto do servidor. Geralmente é chamado de estatuto do servidor, mas ele também leva essa nomenclatura de regime jurídico único, ok? O que é feito no âmbito público, na esfera pública, para as normas, né, trabalhistas para os servidores, é o que é feito no âmbito privado por meio da CLT, tá certo? Então, a CLT, por exemplo, na esfera privada, não é a consolidação das leis trabalhistas, onde contém todas as normas a respeito do trabalho. Então, no âmbito público, o que se tem é o chamado regime jurídico único ou estatuto do servidor, tá certo? Então, é isso que diz respeito ao regime jurídico único. O inciso 19, vamos ter constituir guardas municipais, certo? Então, é como eu sempre digo, né? A dica para que você lembre, né? Ou decore essas competências do município é sempre atentar para aquilo que você vê no seu dia a dia aí no seu município de Caruaru, certo? Então, guarda municipal é um efetivo, é um tipo de segurança, né, patrimonial que só existe nos municípios. Então, dificilmente você vai errar uma questão que esteja tratando sobre guarda municipal. É claro que vai ser competência dos municípios, né? E nesse caso, o município de Caruaru. Então, constituir guarda municipal. O inciso 20, né, diz aqui, elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Lembra que a gente falou, né, na aula 1, que o município de Caruaru ele possui autonomia administrativa, autonomia legislativa, né, política e financeira. Então, quando se trata da autonomia financeira, é claro que o município possui a competência para elaborar o seu plano plurianual. Mas o que vem a ser o plano plurianual? O plano plurianual é o plano que contém todas as metas, né? Contém ali todas as metas de gastos, de receitas, né? Orçamentárias, que diz respeito às finanças do município no caso, né? Aquilo que vai ser gasto pelo município, é aquilo que pretende ser gastado pelo município. As diretrizes orçamentárias são basicamente as regras, né, que devem ser seguidas no que respeito aos gastos que pretende ser feito pelo município. Então, isso são diretrizes orçamentárias, são regras, são princípios que devem ser seguidos. E o orçamento anual, né, é aquele cálculo, aquele valor, né, aquele limite de gastos que deve ser feito durante um ano, que é também chamado de exercício
financeiro. Quando você vê essa expressão exercício financeiro em determinada legislação, lembre-se que vai estar se referindo ao ano, né? Ao ano que é o período de 12 meses, né? O período anual onde se realiza determinado gasto que está inserido no orçamento do município, do estado ou da União, se for o caso, ok? No caso aqui, nós estamos falando do município. Muito bem, agora nós iremos ver a respeito do inciso 21. O inciso 21 diz que, quanto aos estabelecimentos industriais e similares, aí vem aqui algumas obrigações, alguns deveres do município de Caruaru. Então, o inciso diz o seguinte, a linha A diz o seguinte: conceder ou renovar licença, tá certo? Licença para instalação, localização e funcionamento, certo? Então, um estabelecimento, cidadão, né, um munícipe de lá do município que queira abrir um estabelecimento, instalar, né, colocar determinado comércio para funcionar, então ele deve se dirigir à prefeitura para que ela possa lhe dar licença para autorização para, aliás, instalação, localização e funcionamento. A linha B trata ainda sobre licença, mas nesse caso, revogar a licença, tá certo? A linha A vai tratar de conceder ou renovar, e lá na linha B vai tratar de revogar a licença, que é tirar aquela autorização que ele tinha para instalação, localização e funcionamento. Essa revogação, ela deve se dar nos seguintes casos, como temos aqui: quando as atividades se tornarem prejudiciais à saúde, tá certo? Deixa eu limpar aqui como eu... Se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, ao lazer, ao sossego público e aos bons costumes, tá certo? Então, se as atividades daquele determinado estabelecimento se tornou prejudicial, então nesse caso vai ser revogada a licença. A linha C também trata sobre essa questão do funcionamento da licença, né? E diz que o município vai poder promover o fechamento, tá certo? Daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo com a lei. Gente, essas três competências a respeito da licença do município, elas têm tudo a ver com o que nós vimos na última aula a respeito do poder de polícia, tá certo? Poder de polícia. Poder de polícia, nós vimos que trata sobre bens, né? Restringe bens, direitos e também tem o poder de fiscalizar, tem o poder de fechar estabelecimentos. Então, é o chamado poder de polícia. Nesse caso aí, vai ser no âmbito municipal e também é chamado de poder, por isso também é chamado de poder de polícia municipal, tá certo? Nós vimos isto no inciso de número 14 na última aula. Só voltar um pouquinho lá que você vai se lembrar. Então, é isso que traz aí esse inciso 21, também exemplos, né, práticos de poder de polícia. Muito bem. Agora, o inciso 22, vamos ter aqui promover a proteção do patrimônio histórico, certo? Proteção do patrimônio histórico, cultural, local. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito à história do município de Caruaru, a importância, a relevância histórica e cultural, a cultura do município de Caruaru, os municípios, certo? Aliás, as características culturais do município, né? Então, tudo aquilo que tem de respeito à história e à cultura deve ser
é considerada como patrimônio histórico cultural local e deve ser protegido pelo próprio município, até mesmo por meio de legislação, certo? E também de fiscalização, seja federal ou estadual. Inciso 23, temos aí promover e incentivar o turismo local, né? Turismo local, certo? Veja que eu sempre estou destacando as palavras-chave, que são aqueles termos, aquelas expressões que você deve deixar em destaque também no seu material, que você deve no seu resumo, para decorar, para saber o que é que realmente pode cair, pode ser cobrado em relação às competências. Tendo em vista que as competências é um assunto um pouco chatinho. Então, para facilitar, você grava apenas essa palavra-chave aí, turismo local. Então, o município tem o dever de promover e de incentivar o turismo local como fator de desenvolvimento social e econômico, certo? Agora, o inciso 24. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos, certo? Então, o município pode aplicar determinadas penalidades caso seja, violado, né, as leis municipais ou aos regulamentos internos do município. Inciso 25, agora sim, terminando as competências do município de Caruaru, aliás, a competência, né, acredito que é a competência privativa, né, que já estou vendo aqui que o inciso 6 traz outras competências, nesse caso, comuns. Promover e criar mecanismo de participação popular, certo? Participação popular na gestão pública do município. Veja bem, já existem alguns mecanismos que são dados de participação em gestão, né, digamos assim, que são dados ou que são previstos na própria Constituição Federal. Então, nós sabemos que a lei orgânica, ela já tem essa visão, né? Ela é baseada na Constituição Federal e respeita as normas da Constituição Federal. Ela não pode ir de encontro à Constituição Federal. Mas, no entanto, né, o próprio município ele pode criar também outras formas de participação dos cidadãos, né, dos munícipes na gestão municipal, certo? Então, existem algumas formas, como eu já falei na Constituição Federal, de participação, né, como a questão de audiências públicas, né? Tem também algumas formas que não diz respeito tanto à participação na gestão, mas no processo legislativo, como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. Isso aí diz mais respeito ao processo legislativo, mas tem a ver também com a participação da população. Mas o município, né, como diz esse inciso 25, pode criar formas de participação na gestão pública do município. Existe uma forma que está lá na Constituição Federal, que é a questão do controle, né, externo, controle externo, que é quando a própria população ela fiscaliza o município. Então, uma das formas de controle externo pode ser feita por meio da própria população, tá certo? Então, para ver se existe cumprimento das regras, das leis, das normas, dos princípios da administração pública que estão lá no artigo 37, então a população ela vai fiscalizar. Podem, além disso, ser criadas outras formas de participação popular na gestão do município, ok? Então, terminamos aí esta parte da aula, aliás, das competências do município. Mas ainda temos aqui no artigo 6º
as competências comuns, certo? Ou comuns, né? Então veja que o artigo 6º vai dizer que ao município de Caruaru compete em comum, certo? Com a União e o quê? E o Estado. Então, veja, existe a competência privativa, né? Que nós vimos agora há pouco, competência privativa, e existe a competência comum. Qual é a diferença, professor? A diferença é que a competência privativa só o município pode, nesse caso, pode realizar. A competência comum pode ser realizada tanto pelo município como pelo Estado ou pela União, certo? No âmbito federal. Então, nesse caso, vão ter várias coisas aqui que não é necessário nem tanto a gente comentar, mas para ajudar vocês até para revisar, né? Porque a nossa aula tem também essa função, as videoaulas, né, no geral, tem essa função de revisar algo que você já leu, já estudou. Então vamos lá ver aqui uma por uma, certo? Então primeiro vamos ter aqui zelar pela observância da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então isso não é só competência do município, mas da União e do Estado, certo? No caso, o Estado de Pernambuco. Segundo lugar, vamos ter cuidar da saúde e da assistência pública. Então, competência de ambos, de todos os entes, né? E também da garantia das pessoas portadoras de deficiência, e que está lá na lei, né? Na lei das pessoas portadoras de deficiência, certo? Então, deve ser observado por todos os entes federativos, União, Estado, Município, Distrito Federal e territórios. Terceiro lugar, proteger, né? Documentos, obras, bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais, notáveis e sítios arqueológicos, certo, gente? Então, às vezes, existe determinado patrimônio que está inserido no município de Caruaru ou de qualquer outro município, mas que tem um valor não só para o município, tem um valor para todo o Brasil. Então, deve ser preservado não só pelo município, mas por todos os entes da federação, certo? Muito bem. Agora, o inciso de número 4, né, ou quarto, vamos ter aqui impedir a evasão, a destruição, né, evasão, destruição, descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Então, obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Nós já falamos disso praticamente no inciso anterior. Inciso 5º, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, ciência aos seus munícipes, certo? Então, meios de acesso, voltando aqui, meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6º, preservar florestas, fauna e flora, ok? Questão ambiental. Inciso 7º, vamos ter fomentar produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, questão agropecuária, questão da agricultura, né? Tem também competência de todos os entes da federação. Inciso 8º, promover programas especiais de construção de moradia, melhoria de condições habitacionais, saneamento básico. Veja que não é só do município, mas é de todos os entes. Agora vamos para o inciso 9º, né? O inciso 9º vamos ter proteger o meio ambiente, ok? Meio ambiente, combater a poluição e qualquer de suas formas. Veja que eu só grifei aí as palavras-chave, meio ambiente e poluição. Inciso 10, combater as causas de pobreza, né? Fatores de marginalização
e promover a integração dos favorecidos. Então, o município não é obrigado. Eu acho que isso tem também no inciso anterior. Aliás, na aula anterior, acho que a gente já falou um pouco disso, que ele não é obrigado a apenas esperar a União com seus programas sociais, como existia antigamente, né? Fome Zero, combate à fome, mas também ele pode fazer os seus próprios programas. E ele pode também, querendo, fazer uma cooperação junto com a União ou o Estado para combater as causas de pobrezas e fatores de marginalização. Então, por meio de programas sociais. Inciso 11, vamos ter implementar política de proteção à criança, adolescente e idoso. Inciso 12, promover o pleno exercício da cidadania, instituindo mecanismos adequados à sua proteção e conscientização. O exercício da cidadania fala muito da questão política, a questão do voto, das eleições. Então, é dever de todos os entes, né, trazer aí mecanismos, né, de proteção e de conscientização a respeito dessa importância de exercer, né, o papel de cidadão, né, na política nacional, certo? Nacional, estadual e municipal. Agora vamos ter o inciso 13. O inciso 13 vai tratar aqui de registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos, né, históricos minerais em seu território. Então, todos os entes, eles podem fiscalizar, acompanhar e registrar essas concessões de direito de pesquisa. O inciso 15 vai tratar de estabelecer e implantar política de educação para segurança do trânsito, certo? Então, o que estiver relacionado ao trânsito, à segurança do trânsito, pode ser feito por todos os entes da federação, ok? Então, nós terminamos aqui as competências privativas, né, que foram as do artigo 5º, e as competências comuns, né, do artigo 6º, e a próxima aula agora nós iremos tratar sobre a organização dos poderes, tá certo? Então eu vou aguardar você agora na aula de número 3, e nós estamos aí dando esse andamento, né, à lei orgânica do município de Caruaru. Vamos tratar agora a partir do artigo 7º. Então, tchau, tchau, até lá, vejo você na aula 3.